Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha e tamo junto demais. Então pessoal, hoje eu vim falar, tava até pesquisando aqui nos meus papéis, nas minhas anotações, uma coisa interessante pra gente começar a falar. Agora, logo cedo, agora são 10h12. Eu vi aqui no meu Facebook que teve uma vez que eu entrei em contato no dia 22/11/2017. Eu entrei em contato com um jornal automotivo. Eu recebo esse jornal, a gente recebe esse jornal na oficina há mais de, desde 2004, desde 2005 a gente recebe esse jornal na oficina. E sai uma matéria, eu vou até pegar aqui, não vou falar o nome do carro, mas nem o título também, porque vai ser fácil achar. Mas eu entrei em contato com eles, mandei mensagem no Facebook, até perguntando, eu perguntei para eles, eu falei, como vocês acham que um tipo de matéria desse prejudica a gente, beneficia a gente, beneficia a gente em todos os momentos, em poucos momentos, em alguns momentos, beneficia o cliente, vocês postam isso somente para ganhar clique. Perguntei para eles a intenção deles de publicar uma matéria daquela forma, não a matéria em si, mas daquela forma, do jeito que eles escreveram, que era assim, ó, que é assim, que o carro ele chegou com a marcha lenta normal, mas ao acelerar o carro parou. Mas ao acelerar o carro parado andando acima de 4.000 RPM, o motor começava a cortar a leitura do conta-giros. Então, o diagnóstico: o scanner apontou o sensor de rotação, que foi trocado por um novo. O problema, os problemas e os sintomas continuavam os mesmos. Foram verificados ainda o sincronismo e demais componentes, mas sem sucesso. Um osciloscópio teria ajudado muito mais nesse caso. Então, aí no final foi resolvido com um sensor de rotação, outro sensor de rotação não original. Mas foi um negócio muito básico, eu não sei se a pessoa que digita pro jornal, ela tava com preguiça. Eu não sei se no jornal tava faltando espaço para escrever, não sei. Deve ter milhões de motivos por trás disso. Mas eu tenho certeza, são matérias assim que tem que tomar cuidado, porque quando eu trabalhava em oficina, meu irmão ainda continua. Mas quando eu trabalhava em oficina, a gente eu recebia mais ou menos por mês uns cinco clientes, uns cinco clientes que chegavam para mim e falavam assim: "Ah, eu quero fazer diagnóstico do meu carro". Depende. Aí eu vou contar casos, eu vou dar dois exemplos assim dos, eu acho que só existem dois exemplos que eu consigo imaginar. O cliente chega, ele pede para você fazer o diagnóstico no carro, depois que você faz, ele começa a falar, ele começa a soltar que ele viu na internet alguns exemplos. Tem outro cliente também que ele já chega falando para você que o carro tem um problema e também já chega informando antes de você fazer o diagnóstico que acha que leu que resolveram assim, 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 que ele já foi em outro lugar, que já fizeram o diagnóstico, esse cliente ótimo. Esse cliente realmente é um cara que a gente merece dar o respeito para esse cara, que é um cara honesto, transparente. Não precisa ser honesto não, só transparente já tá bom. Então, a gente sofre muito com isso. Por isso, um dos motivos também, de milhões de motivos, que os mecânicos cobram um diagnóstico. Porque senão você vai ficar trabalhando igual idiota. Você trabalha igual idiota e o cliente, em muitos casos, eu vou contar um caso de uma export aqui, que a gente fez orçamento de graça para cliente, o mecânico, né, achando que ia ganhar dinheiro rápido. Não sei, eu não sei de onde os mecânicos tiram isso. Os mecânicos que eu trabalhei, de novo, repetindo todo vídeo, deixando bem claro, que fazendo orçamento de acima de R$ 1.000, o cliente vai aprovar. A chance de aprovar um orçamento acima de R$ 1.000, quando eu vou passar, eu já chuto 5% de chance do cliente aprovar. Principalmente quando eu levo o carro de amigo meu, que ganha 50, 60, R$ 100.000 por mês. Quando esses clientes ganham um pouco assim, 50, R$ 100.000 por mês, eu passo um orçamento de 1.000, eu já sei que fica muito difícil do cliente aprovar, porque o cliente ele ganha pouco. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes chega um carro lá,
E às vezes você passa um orçamento de 3, 4 mil, que o cliente ganha 5, o cliente ganha 2, ganha 3. E o carro vale 10, você passa um orçamento de 5, o cliente ganha 3. Então, 90% dos casos que a gente pega é assim. Então, eu entrei em contato, voltando ao assunto, né? Sempre sou assim, pulo, eu lembro de alguma coisa e já vou comentando. Mas aí eu entrei em contato com o jornal, eles me responderam tranquilamente: Ô Renan, a gente não faz com intenção de prejudicar vocês, tá? Um cara super de boa, ele até me respondeu no Facebook depois, um rapaz me respondeu no Facebook, depois o diretor de marketing do jornal, ele me ligou, queria falar com o Renan e tal, ok, começamos a conversar, ficamos quase 1 hora no telefone fixo, ele passou o WhatsApp particular dele, ele falou: Renan, manda pra gente como você gostaria que fosse a matéria escrita, que a gente vai usar até como pauta nas nossas reuniões para a gente manter um padrão aqui para não prejudicar vocês, que a gente não quer prejudicar vocês. Falei: ótimo, cara maravilhoso. Beleza, mandei lá, eu falei: ó, seria assim. Eu acho que é o certo. Eu não sou dono da verdade, nunca vou ser e nem quero ser. Muita responsabilidade. E aí, acho que é até impossível ser dono da verdade. Mas eu mandei para ele, eu falei: ó, eu gostaria que fosse assim. O carro chegou na oficina, vocês fizeram um diagnóstico, passaram scanner, que nem vocês falaram. É, um osciloscópio teria ajudado. Mas não só. Se um carro chega com a marcha lenta normal, mas ao acelerar o carro parado ou andando, o motor começava a cortar a leitura, não é só um diagnóstico por scanner. E um diagnóstico, e fazer um diagnóstico de pressão de bomba, um diagnóstico da parte mecânica do motor, de compressão e viração do cilindro, e um teste de analisador de gases. E vele, cabo e bobina. Você simplesmente colocou o scanner, que eu odeio isso. Lá na oficina, depois eu fiz um vídeo, deixa eu até anotar aqui, senão eu vou esquecer, porque depois eu tenho que ficar vendo meu vídeo de novo para lembrar o que eu falei. Que é por exemplo, não vou falar, que é uma peça que cansa, a gente cansa, que dá no scanner e o mecânico, por estratégia, ele já passa para o cliente. Ele coloca o scanner, deu aquela peça, ele já passa para o cliente, sabendo que na própria embalagem dessa peça, de uma marca, vem escrito que antes de trocar tal peça, precisa testar outras 7. Mas mesmo assim, ele passa para o cliente. Então, eu falei, tinha que informar que deveria fazer tais testes, analisou com scanner, mas tem outros testes manuais, com equipamento, vários outros tipos de teste, até teste de rodagem. Por exemplo, trocar um combustível para ver se altera, não falou como é que estava a relação AF do carro, não foi informado. Então, fica tudo muito. Não sei se é de propósito, eu não sei se. Até é bom também, até depois comentei com eles que às vezes é bom eles deixarem uma matéria enxuta com omissão de informações. Por quê? Porque o cliente ele vai babando, o cliente vai doido para cima do mecânico. Fala que viu na internet daquele jeito. Aí o mecânico tem que dar explicações. Mas aí é perigoso o mecânico falar mal do jornal. Às vezes, às vezes é perigoso você dar oportunidade para as pessoas hoje no Brasil, para algumas pessoas no Brasil, você dá a oportunidade da pessoa questionar. Igual meu irmão. Meu irmão ele sempre me fala. Ele fala assim: não, uma das coisas que eu criei o checklist foi por quê? Porque quando eu for passar um orçamento para o cliente, ele fala assim para mim, e depois eu virei igual, até falei no outro vídeo. Eu não vou passar um orçamento para o cliente, chegar para o cliente e falar: alô, seu João, eu tô, um exemplo, seu fulano, eu tô aqui com o seu carro, então o diagnóstico é assim, assim, assim. Aí o cliente me pergunta: ô Renan, mas e o filtro de ar, tá bom? Ah, não vi. Ah, mas e o pneu, tá bom? Ah, não vi. A pior coisa que existe é um cliente deixar um carro na sua empresa e falar: não tem tempo, meu carro tá aí, se vocês quiserem me passar o diagnóstico ano que vem, beleza, mas eu quero certeza, quando um cliente fala: vou deixar meu carro aí, e só quando você tiver certeza do diagnóstico você me liga, o mecânico quer morrer. Mecânico ruim quer morrer. Mecânico ruim quer morrer, desculpa. Você é mecânico bom. Mas o mecânico ruim ele quer morrer quando o cliente fala isso. Então,
Eu odeio fazer isso. Meu irmão também odeia. Por isso que, às vezes não. Desde quando meu irmão implantou o checklist dele, que eu comecei a copiar o dele, depois fiz o meu, que até é o dobro do dele. Até ele sempre fala que é exagerado. Mas, ele fala, Renan, eu levo o carro na oficina para trocar pastilha e disco. Quando que você viu o carro chegar na oficina e eu não olhar todos os filtros, eu olhar a etiqueta, eu olhar a lâmpada, eu olhar alinhamento, eu verificar balanceamento, eu mando lavar, eu faço tudo certinho no carro do cliente, eu verifico hora no relógio. Tipo, o que acontece muito é trocar óleo, trocar as coisas, trocar bateria e não arrumar relógio. Então ele falou, eu venho, o cara falou, o cliente mandou para mim, trocar pastilha de disco, só isso. E eu ligo pro cliente, tomo o nome de filho da puta, eu sou xingado. Ô, seu cuzão, eu falei pra você levar o carro pra trocar pastilha e disco. Por que você tá passando lâmpada pra mim? Ó, senhor, me perdoa, por favor, me perdoa. Eu te peço perdão. Por favor, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não fiz com má intenção. Mas é o meu trabalho é verificar o carro do senhor, porque uma lâmpada queimada dá multa, um pneu careca dá multa, causa um acidente. Então é minha obrigação. Eu trouxe o carro, eu fui até a sua casa, o senhor me deu, o senhor eu- colocou a responsabilidade em cima de mim. Eu tenho a responsabilidade de verificar tudo isso. Até porque eu tô indo, eu busquei o carro, trouxe até a oficina e depois eu vou levar até você. Se eu levo de noite, piso no freio, não acende, o cara bate atrás do carro. Então, eu vou pagar. Então, a responsabilidade tem muita responsabilidade. Às vezes o pessoal fala, um leve trás é grátis. Não tem responsabilidade no leve trás. Imagina você tem um carro de 500 mil reais. Você fala, Renan, vem aqui, busca o meu carro aqui em casa. Eu vou. Ando 10 km para buscar. Chego lá na sua casa, venho, rodo 10 km até a oficina. E se eu sou assaltado? E se o carro é roubado? E se o carro não tem seguro? Quem vai pagar? O trouxa aqui, né? Lógico que é o trouxa que vai pagar. Então, às vezes, mas o leve trás vai cobrar 50 pau? 50 quanto você vai cobrar para vir na minha casa buscar meu carro e levar na oficina? Eu vou cobrar. Se você aprovar o orçamento e o orçamento for aprovado, for feito, eu levar o carro para você e der tudo certo, os 50 reais você não paga, vai ser descontado. Fica tranquilo, não precisa esbravejar não com seu salário de 2 milhões, 1 milhão de reais por mês. 50 reais eu sei que faz muita diferença. Desculpa, eu sei. Eu não falei isso irônico, não. Eu não falei irônico, não, porque eu tenho tias na família, tia e tio na família que ganha mais de 100 mil reais por mês. A gente chama para ir num restaurante aqui que comer 1 quilo de comida é 15 reais, quase morre. Quase morre. Chamando no WhatsApp que a gente é doido de gastar 15 reais 1 quilo de comida. Eu sei disso. Na minha família existe pessoas assim. Então, tomar muito cuidado. E aí, voltando ao assunto, de novo, voltando ao assunto, eu falei para eles que eu acho certo assim, 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 assim. Deveria falar de equipamento e não sei o que o diagnóstico foi feito assim, assim, assado, que não sei o que. Então, aí fica fácil para eles, por exemplo, falar assim: o scanner apontava sensor de rotação, que foi trocado por um novo genuíno. Então, mas não falou se esse genuíno foi comprado na concessionária, esse genuíno foi comprado no distribuidor, em autopeça, porque tem diferença. Tem diferença. Então, semana passada, eu comprei vela para o estoque. Eu comprei vela para o estoque da mesma marca. Comprei de 8 distribuidores da mesma marca, para várias aplicações. Eu tenho mais, lá na oficina a gente tem mais ou menos, tirando aqui na Barreto, lá na oficina a gente tem mais ou menos 38 códigos de vela no estoque. Comprei de várias, comprei de Corsa, Agile, até comecei a comprar de Versa, Mark, Peugeot, tal, para deixar no estoque. Tava até saindo bem. E o preço estava bom, porque o preço antes não estava valendo a pena como na distribuidor. Porque depois também vou fazer um vídeo sobre isso falando que às vezes comprar no distribuidor não vale a pena. Mesmo no distribuidor tá 50% mais barato, mas às vezes não vale a pena. Depois eu vou explicar os motivos que eu acho e que eu sei. Então, eu vi que estava vindo essa vela de vários países diferentes, um monte de país diferente. E tinha uma vela que estava assim, fabricado pela própria empresa no interior de São Paulo, fabricado pela própria empresa no Nordeste, fabricado pela própria empresa fora do Brasil. E estava assim, fabricado por outra empresa, embalado pela empresa daquela embalagem. Então, tem vários lugares. Às vezes a maioria hoje em dia, se você pesquisar na internet, 99% das autopeças no Brasil
são importadas. Então chega no Brasil e embala. Então eu ia fazer, ao invés de fazer esse vídeo, eu ia começar a fazer hoje nesse dia. Eu acho que até o final do dia eu gravo mais uns 8 vídeos. Depois eu vou postando dia sim, dia não e tal. Conforme as visualizações. Se não tiver visualização nos meus outros vídeos, eu dificilmente vou postar. Porque às vezes a gente fica passando informação aqui, eu fico dando treinamento de graça, porque eu nem coloquei a opção de. Acho que eu nem sei colocar a opção de membro. Porque eu quero realmente que as pessoas me ajudem. Patrocina aqui, ô Renan, eu consigo dar uma grana com você no mês aí para ajudar você a fortalecer nos vídeos. Que eu vou. Talvez eu comece a pagar um editor. E um editor, vamos ver como é que eu vou negociar. Se ele vai ganhar conforme as visualizações, conforme comentário, conforme curtida. Não sei como é que eu vou pagar. Se ele vai querer ganhar por vídeo. Então, não sei. Eu tô vendo. Mas eu tô ficando passando informação de graça aqui para vocês. Alguns donos de oficina, mecânicos, vocês devem ficar puto comigo. Mas, se você ficar puto, como eu tenho na descrição, meu, não gostei do seu vídeo, Renan. Beleza. Qualquer coisa eu até tiro, faço outro vídeo. Não tem problema. Então é isso. É isso não, né? Porque eu não vou finalizar o vídeo agora. Mas tem jornal aí, esse jornal mesmo, 2017 essa matéria. Eles foram e alteraram. Eles colocaram de outra forma. Eles alteraram muito a matéria. A matéria tinha mais ou menos. É que eu tô aqui no meu print. A matéria original, ela tem 3, 4, 5, 6. Ela tinha 9 linhas. A matéria que os caras editaram é que essa matéria aqui ela não existe mais, a de 9 linhas. Eles alteraram. A matéria que eles alteraram tem 18 linhas. Então tem o dobro de linha. Então eles escreveram mais, deixaram um pouco mais claro, principalmente porque cliente lê. O site deles é aberto para todo mundo. Qualquer um chega lá e olha. Então o cliente chega lá e ele olha, eu tenho um carro desse, o meu problema é isso. Então eu vou lá, aí não, ele escreveu uma palavra que eu acabei de ler aqui. Com todas as suspeitas ainda voltadas para o sensor de rotação. Mas peraí, 4 linhas atrás estava assim, o scanner apontava sensor de rotação, que foi trocado por um novo. Ué, se o scanner apontou e foi trocado, então estava com suspeita, então isso daqui é mais um daquele, eu não gosto de falar essa palavra, que é um maldito. Eu não gosto de falar essa palavra, minha mãe não gosta que eu fale essa palavra aqui dentro de casa. Mas tem esse negócio que é mecânico comprar peça para testar no carro. Pelo amor de Deus, isso aí, cara. Eu vou falar, eu sofri demais com isso, a gente sofre até hoje. E vão sofrer, você que é dono de oficina, se você não estudar, se você não tiver uma boa estratégia na sua empresa, você que vai contratar mecânico, você que está virando mecânico, cuidado. Era para ganhar mais, você pode ganhar mais, mas porque você fica falando coisas assim. Você às vezes vende R$ 1 milhão por mês. Na sua meta é 100 mil, você vende R$ 1 milhão por mês. Às vezes você fala uma frase dessa, pede um sensor para testar, sendo que esse sensor, ele dá para testar com multímetro, dá para testar com scanner, dá para testar manual, você pega uma água, esquenta, coloca o sensor lá dentro e vê, e dá para acionar. Então dá para testar de várias formas e você tem a coragem de falar para a oficina, falar para o seu colega que tem que pedir um sensor para testar, porque no carro funciona diferente. Então, se você falar para mim, você é mecânico, fala assim, Renan, realmente eu tenho um caso que a gente testa na mão, o negócio tá bom, coloca no carro tá ruim. Eu já vi, não adianta você vir falar para mim que eu nunca vi. Eu já vi válvula termostática funcionar na água lá fora. Quando você coloca no carro, a válvula termostática não funciona. E eu também vou falar por que no carro não funciona. Alguns casos, eu sempre repito, eu sei 1% do ramo automotivo. Tem gente aí que já passou por bilhões de situações que vão morrer sem passar. Então, eu tô falando, tomar cuidado, porque às vezes o mecânico só falar, tem que pedir uma peça para testar, tem que pedir? Quais testes você já fez? Isso, não existe teste nessa peça. Tem certeza? Tenho. Então tá bom, e se eu achar esse teste na internet? Porque é igual o teste de relé. Eu sofri com um mecânico que saiu esse ano,
que por 8 anos que ele passou na oficina, ele sempre falava que tal peça não tinha teste. Ah, Renan, pede um tal peça para teste. Eu falava, mas você já pegou o multímetro? A Multiprobe, que meu irmão comprou ano passado, PDL 5600, o termovisor e a Multiprobe. E também, deixa eu anotar um negócio aqui que eu lembrei, que o meu irmão também, depois que comprou esse equipamento, ele começou a falar que ele não ia fazer certas coisas, que não ia cobrar, que ia cobrar diagnóstico. Não, a gente precisa cobrar porque a gente investiu mais de 40 mil reais nesses equipamentos. E a gente não, né? Ele investiu, o dinheiro dele. Acho que não foi nem da empresa. Então, ele falou que deveria cobrar diagnóstico. Eu, antes de 2012, 2013, eu também achava que era para cobrar. Eu sempre cobrava. Eu atendia cliente, eu atendia uma média de 15, 20 clientes por dia. Quando eu atendia cliente, eu sempre bati meta de todo mundo. Ninguém me alcançava, de verdade. Eu atendia 18, 20 carros por dia sozinho. E nem tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, tinha que ligar. Então, hoje eu conseguiria atender 30, 40 carros fácil no dia com WhatsApp, mais computador, a gente colocou o computador mais rápido, internet mais rápida, então mais mesa, mais computador, tudo. Então, na época eu fazia 18, 20 carros por dia. Tem uma prova, a gente tem um histórico de quantos carros o supervisor atende. Então, o que eu tava falando? Ah, então, aí o meu irmão veio falar de cobrar, de cobrar e eu falava que não cobrar e dei meus motivos. Que eu fui aprendendo com o tempo, né? Fui aprendendo com as pessoas. Eu não aprendo, depende da pessoa. Às vezes a pessoa, eu vou fazer um vídeo, porque 90% dos meus aprendizados, eles não são aprendizados que aconteceram. Foram principalmente aprendizado que eu uso no meu particular, que eu uso no meu trabalho, para fazer uma nota fiscal, para gerenciar para fazer um cadastro de produto, para fazer uma promoção, para cuidar do estoque, para fazer compra. São aprendizados que às vezes o mecânico ele nunca fez tal serviço, ele nunca trabalhou em tal carro, ele nunca viu tal coisa, ele nunca pegou em tal ferramenta e mesmo assim ele comenta as coisas. Então só dele comentar, eu mesmo. No final do ano passado, eu alterei muitas coisas nos procedimentos da oficina, porque mecânico, eu estava na cozinha, almoçando, e aí eles do meu lado, na minha frente, comentando que um colega dele fez tal coisa, um colega dele falou tal coisa, e eu falei, nossa, se ele está falando isso, que o colega dele está falando do jeito que ele está falando, então acho que ele está aprovando o colega dele. Então eu pegava meu celular e anotava. Ah, é que meu colega pegou esse carro, que não sei o quê. Não, se chegar um carro desse aqui na oficina, a gente não pode fazer isso não. Então ele já estava cheio, enchendo de regra, enchendo de procedimento antes do carro chegar. Então era bom eles falar isso. Depois eu vou fazer também um vídeo falando de como foi bom meu irmão ter trocado a cozinha. A cozinha era no fundo da oficina, bem atrás, assim. Ele trocou por lado da recepção, ficou do lado da recepção. Depois é ótimo, a gente aprendeu demais, demais. A cozinha ali do lado, assim, que os caras falam muito alto, né? Eles não falam baixo, não existe falar baixo. Eles falam muito alto mesmo. Fechava a janela, assim, de vidro, que são duas partes de vidro. Fechava a janela de vidro, a gente ouvia tudo. Tudo. Acho que os caras até cochichando dá pra ouvir. E foi ótimo. A gente aprendia coisa demais, demais. Antecipava muita coisa também. Então, é isso, pessoal. Eu também, deixa eu ver se dá tempo, tá com 23 minutos. Desculpa aí se ficou meio confuso, que eu bagunço muitas coisas. Eu vou tentar melhorar, juro. Eu vou tentar melhorar, falar as coisas mais na sequência certinha, sem ficar pulando, sem parar o assunto, voltar. Eu vou tentar mudar, de verdade. Então, é isso. Deixa eu já lembrar que o rapaz mudou a matéria ficou muito mais completa. Liguei, agradeci, o cara me ligou. Depois veio esse rapaz, esse diretor de marketing, com uma estagiária que ela ia começar a fazer matéria. E a gente fez uma reunião, a gente foi almoçar, a gente foi almoçar e nem voltou, nem voltei para a oficina. A gente ficou até 8 horas da noite conversando, conversando, conversando. O rapaz também, ele, não, fala aí que eu vou anotar e tal. E também eu tava, até pedi autorização para ele. Eu falei, eu posso anotar o que a gente está conversando, posso gravar o que a gente está conversando. Ele falou, pode, fica tranquilo, que às vezes eu dou uma ideia e a empresa pega a ideia e fala que a ideia foi dele. Como é que eu vou ter prova? Então eu sempre, infelizmente, né, tem alguns advogados na família que eles sempre falam,
vai conversar, vai fazer alguma coisa, tem que ter prova. Por isso que também foi uma das coisas que o cliente chega perguntando preço para mim, papel. Respondo tudo no papel. Às vezes o cliente fica até, alguns clientes reclamaram comigo, falando, nossa, vem conversar com a gente, tudo é papel na mão. Um cliente, ele ficou bravo comigo. Teve um cliente lá que ele quase me bateu. Porque tudo que ele me perguntava, eu estava no balcão de cima, ele me perguntou um preço e eu anotei, deixei o papel lá. Eu desci, quando eu cheguei no balcão de baixo, ele me perguntou outro preço. Eu falei, só um minutinho, senhor, eu passo o preço, mas deixa eu pegar o papel lá para anotar. Ele, fica anotando tudo, meu? Poxa, eu só estou perguntando o preço do serviço, você precisa pegar um papel? Eu falei, não, senhor, porque o senhor está perguntando algumas coisas e eu não quero depois que eu passe um preço, o senhor fala que eu não passei, que eu passei diferente, que está errado, alguma informação a mais, a menos e tal. Então, infelizmente sou assim, infelizmente talvez isso me beneficie no futuro. Não sei por quê, mas talvez beneficie ou me prejudique. Então, e também outra matéria, que eu mandei para outro jornal. Deixa eu ver aqui que eu mandei, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui no Facebook. Faz muito tempo também, 2017, 2016, que foi um jornal que o cara ficou bravo demais, meu. O cara não quis, ele não quis mudar não. Ai, qual era o jornal que era, meu? Deixa eu ver. Lembrei. Peraí, esse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui na mensagem rapidinho. Aqui, quer ver? Tá aqui. Nossa, a gente discutiu no Facebook, meu. O negócio foi tenso. O cara falou um monte de coisa, velho. Quer ver? Peraí, se foi uma matéria. Deixa eu ver se a matéria ainda tá no ar. Eu não lembro qual matéria que é. Desculpa aí, pessoal. Calma aí que eu vou achar. Peraí. Ah, achei. A matéria ainda tá no ar. 28 de agosto de 2017. É um outro jornal. E é curioso, né? Meu, pessoal, por isso que minha mãe fala, minha mãe é muito das antigas. Minha mãe tem 68 anos e minha mãe, ela mineira da roça. Então ela fala uns negócios que minha mãe sempre fala, santo de casa não faz milagre. E realmente não fazia, hoje faz. Hoje minha mãe fala as coisas, presto muito mais atenção. Experiência, né? A gente, depois que apanha bastante, depois que apanha na rua, né? Apanhar dentro de casa não vale muito a pena, não. Então, até irônico, vocês pais, deixe seus filhos apanhar na rua, eles vão aprender. Em casa ele pode bater à vontade que eles não vão aprender, não. Pelo menos comigo funcionou assim, né?